Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje vamos ver a segunda parte do período regencial, tá? Vocês têm que lembrar que o período regencial é aquele período que durou 9 anos na história brasileira. Foi de 1831 a 1840. Foi aquele período em que o Dom Pedro I, né, ele renunciou o trono brasileiro em nome de Pedro de Alcântara, o seu filho, mas o Pedro tinha apenas 5 anos de idade, né? Então não tinha condições de governar o Brasil. E aí nós vamos ter o período que o Brasil vai ser governado por regentes. Tudo bem? Hoje nós vamos ver desse período que foi confuso, foi um período instável, cheio de revoltas. Hoje nós vamos ver duas revoltas do período regencial, que foram aquelas revoltas, vamos dizer assim, que teve um caráter mais popular. Foi uma revolta que aconteceu no Pará, chamado Cabanagem, e a outra aconteceu no Maranhão e Piauí, principalmente no Maranhão, teve a cidade de Caxias como centro dessa revolta, que ficou conhecida como a Revolta da Balaiada. Vamos explicar essas revoltas. Mas antes disso, eu vou querer falar para vocês o seguinte. Como era um período muito conturbado, cheio de conflitos políticos, um período instável, os regentes e o governo em geral tentou fazer algumas modificações na nossa Constituição para tentar acalmar a situação, tá certo? Porque é o seguinte, a Constituição brasileira da época foi aquela feita por Dom Pedro I em 1824. Quando uma Constituição é feita, menino, significa que as leis foram feitas. Mas só que com o passar do tempo, alguns pontos desta Constituição elas podem ser mudados. Não estou dizendo que mudou a Constituição, mas tu pode pegar o texto da Constituição, algumas leis e modificá-las. Hoje nós chamamos essas mudanças de emendas constitucionais. Quando tu fala que foi criada uma nova emenda, significa que um ponto da Constituição foi mudado. Entenderam? E aí o que acontece? Nessa época eles não chamavam de emendas, eles chamavam de atos adicionais. E tivemos um grande ato adicional em 1834. Já tinha 3 anos de período regencial, e aí os regentes acharam interessante fazer algumas modificações na nossa Constituição de 24, tá certo? Primeira grande modificação. Pela Constituição de 1824, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, tinha todos os poderes concentrados. As províncias, porque na época Piauí, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não eram chamados de estados, como são hoje, era chamado de províncias. Tinha diferença? Tinha. Porque quando tem uma província, elas não têm liberdades. Hoje, por exemplo, um estado como o Maranhão tem o seu próprio governador, tem leis próprias, tem seus próprios impostos, ou seja, um estado aqui no Brasil, por ser um estado, tem autonomia política. Nessa época do período regencial, eles não eram estado, eles eram províncias, eles não tinham nenhuma autonomia política. Só que com o ato adicional de 1834, para tentar acalmar toda a situação política no Brasil, os regentes decidiram dar liberdade para as províncias, tá certo? As províncias agora vão criar suas próprias assembleias, vão ter seus próprios deputados eleitos para um período de 2 anos. As províncias vão poder criar seus próprios impostos, vão poder contratar e demitir funcionários, ou seja, é como se essas províncias estivessem sentindo gostinho de ser um Estado, de ter algumas liberdades políticas. Eles acreditavam que, dando tais liberdades para as províncias, a situação política em todo o Brasil iria se acalmar. Então, essa foi algumas mudanças que esse ato adicional de 34 trouxe, entendeu? Maior autonomia política para as províncias. Mas tiveram mais. Por exemplo, não sei se vocês lembram que pela Constituição brasileira, se o nosso rei não tiver 18 anos, o governo brasileiro vai ter que ser governado por uma regência trina. Ou seja, 3 regentes iriam governar o Brasil. Mas só que eles perceberam que na prática isso não funcionou. Que 3 pessoas governando o mesmo país, eles vão bater cabeça, eles vão brigar entre si, eles vão começar a se desentender. Isso gera também instabilidade e confusão. Então eles resolveram acabar com a regência trina e implantar uma regência una, só um regente, que vai ser eleito para um mandato de 4 anos, igual um presidente. Tanto que nós vamos ter 2 regentes eleitos, um vai ser até um padre Diogo Feijó, e depois o Araújo Lima. Então nós vamos ter regentes agora eleitos para um mandato de 4 anos. Ah, tem um detalhe. Esse regente uno, ele vai governar sozinho o Brasil, como se fosse um presidente, mas ele não vai ter o direito de usar o poder moderador. Vocês lembram que era o 4º poder que foi criado na Constituição de Dom Pedro I, que o poder moderador tinha o poder de controlar todos os outros poderes? Pois bem, por esse ato adicional de 34,
tá? Esse regente uno, eleito para um mandato de 4 anos, ele não tem o direito de usar o poder moderador. Porque o poder moderador ele é exclusivo do imperador. Então ele ficou guardado, suspenso, num congelador. Tá bom? Então cuidado com essas medidas que foram criadas pelo ato adicional de 34. Só que é o seguinte, meninos. Eles acreditavam que com essas mudanças na Constituição, a situação política e social do Brasil iria acalmar, mas não aconteceu, porque ocorreram muitas revoltas. Tá? Ocorreram inúmeras, eu vou falar para vocês das 5 maiores. E hoje, repito, eu vou falar das 2 mais populares. Foi uma revolta que aconteceu no Pará, tá certo? Que ficou conhecida como a cabanagem. Por que teve o nome cabanagem? Porque foi uma revolta de pessoas pobres. Índios, negros e cabanos. Professor, quem eram esses cabanos? Eram aquelas pessoas bem pobres mesmo, pessoal, que moravam assim nas margens do rio. Vocês sabem que quem mora nas margens de um rio, o rio ele tem um período de cheias, né? Ele pode alagar. Então as casas dessas pessoas eram como se fossem palafitas, elas não ficavam no chão, elas ficavam assim um pouco em pé, né? Alguns pedaços de madeira levantavam elas e era como se fossem cabanas mesmo. Casinhas simples, casebres, pequenos, sem nenhum conforto, sem nenhuma infraestrutura. Não tinha água encanada, não tinha sistema de esgoto, era focos de doença, viviam na mais extrema pobreza. E foram essas pessoas que se revoltaram. Então, o nome cabanagem vem desses cabanos, dessas pessoas pobres que viviam nas margens do rio, tá certo? E, logicamente, foi uma revolta causada por quais fatores? As péssimas condições de vida, não é? As pessoas eram pobres, o governo não dava nenhuma assistência, escolas, hospitais, segurança, moradia, não dava nenhum direito, obras de assistencialismo como rede de esgoto, asfalto, isso não existia. Então a cabanagem, que durou 5 anos, foi uma revolta extremamente violenta, foi uma revolta extremamente popular, as pessoas pobres estavam muito revoltadas com essa miséria que eles viviam, com a exploração que os fazendeiros promoviam contra eles, contra a ausência do governo, e eles se revoltaram. E um detalhe, a cabanagem que aconteceu no Pará, ela foi a única revolta popular da história brasileira que os caras chegaram ao poder. Eles chegaram a tomar algumas regiões ali do Pará. Não é? Só que a resposta do governo foi violentíssima, meninos. Né? Tanto que cerca de 30 mil pessoas foram mortas pelas tropas da Guarda Nacional. Né? Aí a revolta foi sufocada em 1840, mas foi uma revolta marcada pela forte participação do povo, não é, contra essa miséria que ele sofreu. E aconteceu algo parecido na região do Piauí e do Maranhão, mas mais do Maranhão, porque eu falei para vocês que o centro da balaiada ela ocorreu na região de Caxias. E os fatores que provocaram a balaiada são os mesmos fatores que provocaram a cabanagem, essa pobreza, a miséria da população. Só que aqui teve um agravante, porque o governo brasileiro iniciou o alistamento militar. E o alistamento militar nessa época era diferente de hoje. Hoje, os meninos que completam 18 anos têm que se alistar no exército. E aí lá eles vão servir ou não, tem que fazer um monte de teste se quiserem servir. Não é? Só que nessa época, meninos, vai ser diferente. Por quê? Porque quando as pessoas eram alistadas militarmente, o exército, ou membros do exército brasileiro, invadiam algumas regiões e atacavam mesmo. Os homens que tinham idade militar, eles eram presos. Às vezes eles apanhavam, eram torturados para servir o exército brasileiro. Então, o alistamento era acompanhado com uma atitude extremamente violenta do exército, tá certo? E na região de Caxias teve esse alistamento militar. Né? E algumas pessoas lá de Caxias, alguns homens foram presos pelo exército, estavam sendo torturados para servir o exército brasileiro. E aí estourou uma revolta, não é, contra esse alistamento na cidade de Caxias, e quem estava liderando essa revolta era uma das pessoas pobres lá, que era fabricante de balaios. Balaio é isso que vocês estão vendo aí nessa imagem, são cestos feitos de palha. Então, como os líderes dessa revolta lá em Caxias contra esse alistamento militar era um produtor de balaios, aí a revolta ficou conhecida como balaiada. Ela ocorreu entre 1138 e 1141. Não é? Então, de fato, senhores, foi uma revolta muito similar à da cabanagem. Infelizmente, teve o mesmo final. As pessoas pobres que se revoltaram contra o governo foram massacrados pelas tropas do governo. Tá bom? Então, esse daí, tanto a cabanagem no Pará como a balaiada no Maranhão, são as revoltas mais populares do período regencial. Vamos falar das próximas revoltas e de como esse período regencial acabou na próxima aula, tá bom? Então aqui encerramos nossa aula de hoje. Valeu, meninos, um abraço, até a próxima.